Este livro foi banido da Bíblia por mais de 2000 anos. Ele descreve anjos caídos, cidades de cristal no céu e conhecimentos proibidos que mudaram a humanidade para sempre. A Igreja o considerou perigoso demais para existir, mas em 1947 ele foi encontrado escondido em cavernas no deserto, e o que está escrito dentro dele pode mudar tudo o que você acredita sobre o céu, o inferno e o que realmente aconteceu antes do dilúvio. Bem-vindo ao Relatório do Tempo. Hoje você vai conhecer o livro de Enoque e vai entender por que ele foi apagado da história. Enoque aparece rapidamente no livro de Gênesis, capítulo 5, descrito em apenas 3 versículos. Mas esses versículos são diferentes de todos os outros. Enquanto outros patriarcas viveram e morreram, sobre Enoque está escrito algo incomum. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Ele não morreu, ele foi levado vivo para o céu. E mais importante, ele voltou para contar o que viu. O livro de Enoque é esse testemunho, uma descrição detalhada de 7 céus, anjos rebeldes e segredos que não deveriam ser revelados aos humanos. Mas se esse livro existia, por que ele desapareceu? No século IV, líderes da Igreja se reuniram para definir quais textos fariam parte da Bíblia oficial. O livro de Enoque estava entre os candidatos, mas foi rejeitado. Oficialmente disseram que era apócrifo, não confiável, mas a verdade pode ser outra. O livro contém passagens que contradizem narrativas oficiais da Igreja e detalha demais sobre anjos caídos. Fala sobre os vigilantes, 200 anjos que se rebelaram contra Deus, desceram à terra no Monte Hermon e fizeram um pacto proibido. Eles se casaram com mulheres humanas e ensinaram segredos celestiais: magia, astrologia, forja de armas, cosméticos, feitiçaria. E dessa união nasceram os Nefilim, gigantes, seres híbridos que dominaram a terra e causaram tamanha corrupção que Deus decidiu enviar o dilúvio. Essa narrativa é detalhada, violenta e perturbadora. E a Igreja decidiu que era perigosa demais para o povo comum. Então o livro sumiu por quase 2000 anos. Em 1773, um explorador escocês chamado James Bruce viajou à Etiópia procurando manuscritos antigos e encontrou algo impossível. 3 cópias completas do livro de Enoque em etíope antigo, preservadas pela Igreja Ortodoxa Etíope, que nunca removeu o livro de suas escrituras. Bruce trouxe os manuscritos para a Europa e o mundo cristão entrou em choque. O livro que deveria ter desaparecido ainda existia, mas a história não para aí. Em 1947, nas cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, e entre eles, fragmentos do livro de Enoque, em aramaico e hebraico, datados de 200 a.C. Isso provou que o livro era anterior ao Novo Testamento e que os primeiros cristãos o conheciam. Inclusive, o apóstolo Judas cita Enoque diretamente na Bíblia. Então, por que ele foi escondido? Enoque descreve sua jornada pelos 7 céus. Fala de portais, rodas de fogo e anjos com faces múltiplas. No primeiro céu, ele viu os anjos que controlam as nuvens, neve e orvalho. No segundo, encontrou os anjos caídos presos em escuridão, esperando o julgamento. Ele descreve correntes eternas, choro incessante e um lugar chamado o abismo. No terceiro céu, viu o jardim do Éden verdadeiro, uma árvore da vida com frutos dourados, e ao lado, o lugar de tormento, um vale de fogo onde os pecadores aguardam. Nos céus superiores, ele chegou diante do trono de Deus, descrito como feito de cristal e fogo, cercado por querubins e serafins. E lá, Deus revelou a Enoque o futuro da humanidade. Mostrou o dilúvio, o julgamento final e a vinda de um filho do homem que julgará os vivos e os mortos.
Essa descrição é tão detalhada que muitos estudiosos acreditam que Jesus conhecia o livro de Enoque e usou o termo Filho do Homem para se identificar. Mas o mais perturbador não é o que Enoque viu, é o que os vigilantes fizeram. Enoque lista os nomes dos 20 líderes dos anjos caídos. Azazel ensinou os homens a forjar espadas e escudos. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Armers ensinou a quebra de maldições. Baraquel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas. Chazaquiel ensinou sobre as nuvens. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou os ciclos da lua. Esses conhecimentos transformaram a humanidade, mas segundo Enoque, não era para sermos ensinados. A sabedoria celestial corrompeu a terra, gerou guerras, vaidade, feitiçaria e rebelião. E os Nefilim, os filhos dos anjos, se tornaram tiranos, gigantes de 3 a 4 metros de altura, que devoravam os recursos da terra. E quando acabou a comida, começaram a devorar humanos, até que a violência e corrupção eram tão grandes que Deus decidiu apagar tudo e começar de novo com Noé. Aqui fica interessante. Os sumérios têm uma história quase idêntica. Eles falam dos Anunnaki, seres celestiais que desceram e se misturaram com humanos. Os gregos falam dos titãs, gigantes que governaram antes dos deuses olímpicos. Os nórdicos falam dos Jotun, gigantes que lutaram contra os deuses. Culturas da América do Sul, Ásia, África, todas têm lendas de gigantes e deuses que vieram do céu, e todas falam de um grande dilúvio que destruiu essas civilizações. Será que são só mitos ou estão todos descrevendo os mesmos eventos? O livro de Enoque pode ser a fonte original dessa história, a narrativa que todas as outras culturas preservaram de formas diferentes. Você pode estar se perguntando, por que isso é relevante agora? Porque o livro de Enoque não fala só do passado, ele fala do futuro. Enoque profetiza que os vigilantes serão soltos no fim dos tempos, que haverá um julgamento final e que a humanidade terá que escolher um lado. Além disso, o livro levanta questões profundas. Se anjos podiam se rebelar, o livre-arbítrio existe mesmo no céu. Se conhecimento pode ser proibido, o que mais não sabemos? Se gigantes realmente existiram, o que mais da nossa história foi apagado? E o mais importante, por que um texto tão antigo, citado por apóstolos, foi removido da Bíblia? Quem decidiu que não poderíamos ler e o que mais está sendo escondido? O livro de Enoque é um dos textos mais polêmicos e fascinantes da história, banido por séculos, redescoberto por acaso, e hoje disponível para quem quiser ler. Ele nos mostra que a história espiritual da humanidade é muito mais complexa do que imaginamos, cheia de segredos, conflitos celestiais e verdades que foram enterradas. Se você ficou curioso, o livro completo está disponível online. Leia por conta própria e tire suas conclusões. E me diz nos comentários, você acha que a igreja fez certo em remover esse livro ou ele deveria estar na Bíblia até hoje? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. Eu sou o Relatório do Tempo e a verdade sempre vem à tona.